Gostaria que você, por gentileza, abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Mateus 1, 21 ao 23. Então diz assim, olha: ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Amém, queridos. Nós estamos numa época de Natal, não é? Chegando aí no Natal. Temos apenas, hoje é dia 15, né? Hoje é 15, né? Temos apenas 10 dias para... Já pensou, irmãos? Como passa, não? Eu fico espantado quando eu falo assim, é Natal. Porque nós acabamos de sair aqui, fomos embora, as meninas estavam se apresentando, as crianças estavam se apresentando aqui, nós fomos embora e já é Natal de novo, não é? Como é rápido, né? Mas, irmãos, nós, nessa época do ano, uma época assim que a gente diz que é muito gostosa, né? Muita luz, é muita cor. Você vai no shopping. Ontem nós fomos dar uma volta no shopping Aricanduva, e como está bonito lá, aquele monte de árvore, aquelas árvores de 100 e poucos metros de altura, brincadeira, uns 10 metros de altura, com muita luz, aquelas bolas de Natal bem grande, aqueles enfeites para todo lado, e a criançada fica doida, né? E eles fazem isso para chamar mesmo o povo para ir para o shopping, né? Então a gente vê que como que é a movimentação dessa época. Mas também nessa época, irmãos, nós sabemos que tem muitas pessoas que acabam tendo motivações erradas para comemorar o Natal. Se você parar para perguntar para algumas pessoas, qual é a motivação que você tem para fazer a festa de Natal? Com certeza a gente vai escutar muitas respostas. Muitas respostas. Talvez algumas pessoas tenham uma motivação religiosa. Aquela motivação do presépio, de toda a história que é contada, em cima de cultos religiosos, de práticas religiosas. E às vezes as pessoas elas acabam se apegando a isso, porque é Natal, elas precisam estar dentro da igreja, elas precisam participar de uma missa, de um culto, precisam estar perto da igreja ou de uma religião, porque sendo assim elas acham que vão estar perto de Deus, Talvez o pensamento e a motivação de alguns para comemorar o Natal seja esse. Outros ainda, irmãos, nós vemos um movimento muito grande de pessoas se mobilizando para poder fazer coisas para dar para outras pessoas. Nós precisamos fazer porque tem que ter, a gente precisa entregar esse mês aqui, esse ano, no Natal, a gente precisa entregar tantos brinquedos, tantas cestas básicas, e aquilo se torna uma necessidade dentro dela, que parece que se ela não fizer aquilo, não é Natal. Não é verdade? Acho que você deve conhecer gente assim. Não que seja errado, irmãos, eu não estou falando que isso é errado, mas a motivação principal da pessoa passa a ser isso, para comemorar o Natal.
E quando na verdade a gente deveria fazer isso o ano todo, né? Por exemplo, no Natal, às vezes a gente fica o ano inteiro sem comprar um presente para alguém. Chega no Natal, eu preciso dar um presente para alguém. Eu preciso dar um presente para aquela pessoa ou para essa pessoa. Quando a gente pode dar o presente o ano todo. Não é verdade, queridos? Né? Então, às vezes as pessoas encontram motivação dentro de si, que é a necessidade de ajudar os outros e de fazer boas obras nessa época do ano. Alguns acham que é nessa época, e somente nessa época, que precisamos confraternizar, que precisamos colocar em uma lista o que as pessoas fizeram para mim, e eu perdoar as pessoas, porque afinal de contas é Natal. E a motivação de comemorar o Natal das pessoas passa a ser exatamente esse, de confraternizar, de perdoar, de estar juntos. E quando nós também, queridos, podemos fazer isso o ano todo, é ou não é verdade? Não é? E ainda aquele grupo, né, de pessoas, eu me lembro quando chegava essa época, eu tinha meus 21 anos de idade, até os meus 21 anos de idade, né, me converti de 22 para 23 anos, eu lembro que quando chegava nessa época do ano, eu saía na casa dos meus amigos, e eu ia mesmo para comer, e para beber. Muitas vezes eu precisava ficar esperando na casa de alguém para poder voltar para casa, porque eu bebia tanto. Eu dizia, tem que comemorar o Natal, mas eu não sabia o que era o Natal. Eu apenas comemorava, bebia muito, comia muito, passava na casa de um, na casa de outro, na casa de outro, na casa de outro, né? E para alguns, a motivação de se comemorar o Natal é a festa. É a festa que se faz em torno do Natal, que são essas coisas, né? Comida, bebida e etc. E tudo isso, irmãos, para preencher talvez um vazio que se aloja dentro daqueles que ainda não compreenderam a motivação correta para nos alegrarmos e comemorarmos o Natal. Não somente nessa época do ano, hein? O tempo todo. O ano todo e a vida toda, nós podemos comemorar o Natal. Natal, queridos, nós comemoramos o quê? O que é comemorado no Natal? O nascimento do nosso Senhor Jesus. E por que a gente, né, espera a chegar em dezembro 25 para comemorar? A gente nem sabe se ele nasceu esse dia. Na verdade dizem que ele nasceu no meio do ano, mas universalmente é comemorado no dia 25 de Natal, 25 de dezembro, Natal. O Natal é comemorado dia 25 de dezembro. E ainda, irmãos, nós temos um grupo de pessoas que se fecham nessa época. Muitas pessoas não gostam dessa época, porque elas são tomadas por uma tristeza. Primeiro porque às vezes elas acham que é uma época melancólica. Eu já escutei gente falando isso, nossa, Natal é tão melancólico, não dá vontade de sair de casa. Eu já vi gente falando, não foi uma nem duas, várias pessoas falando assim. Para outros, por conta de coisas ruins que aconteceram com elas, a perda de alguém, problemas que encontraram na vida, que as levaram a ficar triste, né, irmãos? Porque a gente acaba refletindo mesmo, né? A gente acaba refletindo. Por exemplo, irmãos, muita gente que acaba dizendo assim, eu não gosto de comemorar o Natal. Semana eu fui comprar um queijinho aqui, né, do lado aqui, e aí a moça estava dizendo, você viu, eu já tinha escutado logo cedo, acho que foi na quinta-feira, que aconteceu um acidente aqui no viaduto, né? 7 horas da manhã, e um rapaz que estava na moto
foi atropelado por um carro, e eu não sei o que aconteceu lá, sei que o rapaz morreu na hora. E ela estava dizendo, né? Falando, puxa vida, como será o final de ano desta família? Como será o final de ano dos pais, dos irmãos? Acaba, né, irmãos? É difícil comemorar. É difícil comemorar, porque há uma preparação. Há ou não há? Querendo ou não, há uma preparação para a chegada desse dia. Eu me lembro, queridos, que em 2002, meu pai morreu exatamente no dia de Natal. 25 de dezembro de 2002. E naquele primeiro ano eu disse para mim, eu nunca mais vou comemorar o Natal. E toda vez que vai chegando perto do Natal, eu lembro do meu pai. Porque é difícil. Mas é o dia, queridos, que se comemora o nascimento do Redentor. Aliás, coloca para a gente o título da ministração, Jéssica, é um anterior. Nasceu o Redentor. Jesus, o maior presente de Deus para nós. Né, irmãos? Nasceu o Redentor. Então por que eu não vou comemorar o nascimento, a chegada, ser comemorado universalmente? Por que eu não vou comemorar o nascimento daquele que me salvou? Ainda que tenha sido um dia difícil para mim alguns anos atrás. Ainda que a gente tenha chorado, tenha perdido pessoas perto dessa data. Mas o aniversário é do Redentor, é do Senhor Jesus. É daquele que pagou um preço por mim, por você. Por que não comemorar? Não é verdade? Ainda que tenha, de repente, um sentimento dentro de nós. Um sentimento que nos faça repensar, nos faça às vezes ficar até um pouco triste, um pouco abatido. Mas nós precisamos comemorar a chegada do nosso Redentor. Precisamos. Veja bem, irmãos, eu não estou dizendo que é errado você de repente ficar triste porque você perdeu uma pessoa, aconteceu algum problema nessa época do ano e eu não posso ficar triste. Pode, querido, pode. Nós somos seres humanos limitados e fraquinhos, na verdade. A gente se entristece, mas existe o Redentor que pode alegrar o nosso coração. Amém? Nasceu o Redentor. E o nascimento desse Redentor, irmãos, ele trouxe alguns efeitos para nós. O nascimento, Jesus, o maior presente de Deus para nós, trouxe alguns efeitos que são eternos na nossa vida, que são impagáveis. São coisas que ninguém poderia fazer por mim e por você. E o primeiro desse efeito é a redenção dos nossos pecados. A redenção dos nossos pecados. Lá em Efésios, no capítulo 1, o Jéssica vai colocar ali, no versículo 7, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nós temos a redenção nele, em Jesus. Alguém poderia pagar isso para você, querido? Quantas vezes você pecou hoje? Não vou falar hoje, vamos falar de ontem. Quantas vezes você pecou ontem? Este mês? Com as suas palavras, com os seus pensamentos, com as suas atitudes. E muitas vezes a gente se segura para não pecar, né? O pastor estava dizendo aqui esse dia: você já matou alguém? Aí todo mundo, não. Eu pensei ali, mas em pensamento, quantas vezes a gente já matou alguém? Quantas vezes você já matou um marido? Já matou a esposa? Já esganou um filho? Né? Quantas vezes, irmãos, a nossa boca pronunciou coisas que não eram para ser pronunciadas?
Os nossos olhos viram coisas que não eram para ser vistas. São pecados que nós vamos cometendo durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Mas sabe, a beleza disso, querido, é que o nosso Redentor morreu pelos nossos pecados. E a palavra de Deus diz que Ele fez com que todos os nossos pecados fossem amontoados e lançados no fundo do oceano do esquecimento de Deus. Os nossos pecados já não podem mais nos condenar. Os nossos pecados que faziam separação entre nós e o nosso Deus, agora já não fazem mais, porque nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, aquele que foi levado para a cruz, para derramar o sangue dele por nós, por cada palavra, por cada olhar, por cada gesto, por cada pensamento que nós tivemos e tantas outras coisas que nós cometemos durante a nossa vida, que nos levavam para o inferno. Agora, por causa desse Redentor, foram levados para a cruz do Calvário. A redenção dos nossos pecados. Segundo, a redenção do pecado original, do pecado de Adão. A Bíblia fala que em pecado me concebeu a minha mãe. A gente sabe que também em Romanos 5:19 diz assim, tem aí, né, Jé? Tem. Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Eu não sei se tem alguém assim, querido, que tem alguma doença genética, né? O bisavô tinha, o avô tinha, o pai tinha, e agora eu me pego com a mesma doença. Era assim com a gente. Adão pecou, e por causa do pecado de Adão, o pecado de Adão entrou na humanidade, e todos quantos nasceram com esse pecado. É genético, é de geração em geração, e todos nós somos contaminados por esse pecado. Eu, você, todos. Saiu do ventre da mãe, respirou, já está em pecado, porque é semente, é descendência, é ou não é? Veio lá de Adão, do primeiro homem. Ou tem alguém que não veio de Adão? Todos nós viemos de Adão. E o pecado, a sementinha do pecado está dentro de nós. Mas aí a Bíblia vem e nos diz assim, olha, como pela desobediência, o pecado de Adão, por causa do pecado dele, o pecado entrou em todos os homens. Por causa dele, todos passaram a ser pecadores. Muitos foram pecadores. E assim como ele desobedeceu e feriu a muitos, agora vem quem obedece e que sara e que tira essa genética e que perdoa e que redime esse pecado que vem lá do Éden, lá de Adão, que está alojado dentro de nós. Agora ele é também cancelado, e ele também já não pode nos fazer mais separação de Deus, porque o nosso Redentor morreu na cruz do Calvário. Aquele que nasceu numa manjedoura, cresceu, se desenvolveu, sofreu, foi perseguido e morreu por mim e por você, para que todos esses pecados, o de Adão e todos os que nós cometemos, fossem cravados na cruz. Antes de Jesus, irmãos, o povo de Israel era obrigado a fazer sacrifícios, né? De touros, de bodes, de animais, para que eles fossem perdoados pelos seus pecados. E agora chega
um único homem, o justo, o Filho de Deus, pagou esse preço por mim e por você. E o sacrifício dele valeu para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Olha que isso, querido irmão. Olha o que é isso, querido. Olha o que é isso. Eu e você agora somos perdoados por Deus. Perdoados por Deus. Nós podemos nos achegar a Ele. Podemos ter comunhão com Ele. Nós podemos permitir que Ele venha e trabalhe na nossa vida e transforme e nos mude e faça aquilo que Ele quer na nossa vida. Amém? Terceiro, este presente foi o sacrifício perfeito para a nossa redenção. Em Hebreus 9:22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22, não tem? Não coloquei? Não tem o próximo mesmo? Não? Então tá bom. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sacrifício perfeito, irmãos. Se nós formos ver a vida e o desenvolvimento do povo de Israel, todo ano eles precisavam sacrificar ali, dependendo do tamanho do pecado, eles precisavam comprar uma pomba. Aqueles que pecavam um pouquinho mais, já era um bezerro. Outros um pouquinho mais, já era uma vaca. Outros, e aí ia. Todo ano eles precisavam se lembrar dos pecados deles. E precisavam sacrificar. Mas agora, o sacrifício perfeito do nosso Redentor, feito uma única vez, trouxe para mim e para você o perdão dos pecados. Trouxe para mim e para você. Esse presente foi o sacrifício perfeito para a nossa redenção. O preço foi pago e bastou somente uma vez. Nosso papel, o meu e o seu papel agora, é crer nele, no Redentor, no nosso Redentor que vive. Crer no Senhor. Quarto e último efeito. Ele nos reconcilia novamente a Deus e nos dá salvação. Romanos 5:6-10 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós estávamos longe de Deus, queridos, estávamos perdidos, estávamos andando como ovelhas desgarradas de seus pastores, ovelhas sem pastores, a caminho do inferno, sem conhecer a Deus. Mas agora, o Redentor nasceu, cresceu, foi perseguido, sofreu, morreu na cruz, e agora nós somos religados novamente a Deus. Agora eu e você, a palavra de Deus diz que somos chamados filhos de Deus, povo de Deus, noiva do Senhor. E tudo porque Ele resolveu pagar o preço por mim e por você. Por mim e por você, querido. E agora, irmãos, nós podemos entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Nós não precisamos mais do intermediário, nós não precisamos de ninguém mais que seja
aquele que leva e aquele que traz, porque nós agora somos reconciliados com Deus, e nós somos ligados diretamente a Ele. Ele é o nosso Pai Celestial. Quantos aqui tiveram pai e tinham contato direto com seu pai? Você podia chegar na casa do seu pai, abrir a porta, entrar, falar: pai, eu queria conversar com você, com o senhor. Você teve? E a Bíblia diz, né, a respeito dos pais, que se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina o Pai Celestial, que é bom, que é puro, que é santo, que é amor. Eu e você temos contato direto, fomos religados, enxertados na videira, queridos. Eu e você agora somos a família, o povo de Deus, irmãos. Eu e você que estávamos sem Deus, não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus, por causa do Redentor que nasceu. E essa é a nossa motivação, queridos, de comemorar o Natal, porque um filho se nos deu. A redenção não está em nossas boas obras e comportamento, não é em nossa devoção religiosa, não está em nossa aquisição materiais e valor pessoal, mas sim no Redentor, Jesus Cristo, o maior presente de Deus. Em Isaías 9:6 ainda diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã. Ele é aquele que nos dá vida e vida eterna. É Ele, o Redentor que nasceu. Então, querido irmão, querida irmã, eu não sei como é que fica o teu coração nessa época do ano. Se você fica meio melancólico, triste, para baixo, mas pense nisso: o Redentor nasceu, e esse Redentor foi o maior presente de Deus para você. E é Ele quem traz alegria para o teu coração, é Ele quem traz alegria para dentro da tua casa, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos. É Ele, é dele a fonte da vida. E talvez você conheça alguém que de repente fique assim triste, melancólico, para baixo, que não goste dessa época do ano, por algum motivo de repente que aconteceu com ela. Eu quero animar você a ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa, querido, para que você possa abençoar, para que você possa apontar e dizer: Ele nasceu, Jesus, o maior presente de Deus, nasceu para trazer alegria para você, vida para você, te perdoar dos seus pecados, te ligar novamente com Deus, e poder abraçar, e poder consolar, e poder encher o coração dessa pessoa de alegria, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nasceu o Redentor, Jesus, o maior presente de Deus para nós. Você pode dizer para quem está perto de você, só para a gente não esquecer: Jesus é o maior presente de Deus para você. Amém? Que isso possa trazer a motivação correta e encher o nosso coração de paz, de alegria, de graça, para que nós possamos adorá-lo, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. A Ele, que dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é maravilhoso, Ele é santo, 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 santo,
Santo é o Senhor. Amém, querido? Então esta é a palavra do Senhor para você e para mim nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, o mundo pecador tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor. Nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter um outro igual? Posso eu da morte réu gozar ventura tal? Nasceu o Redentor. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, exfinda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu.
nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu.